Então, vamos lá, continuando. E para finalizar, a parte pós-textual, ou seja, depois que vocês desenvolveram todo o trabalho. Então, a parte obrigatória são as referências bibliográficas, ou seja, as fontes aonde vocês se basearam e tiraram as informações, né? Ninguém aqui tirou todas as informações da cabeça, né? Não é algo autoral, né? Eu mesmo fiz, eu mesmo elaborei, não. Eu tive toda uma referência, eu tive toda uma base bibliográfica, eu consultei artigos científicos, livros, sites, outros trabalhos, então eu tenho que relatar da onde que eu estou tirando essas informações. Então, são as referências bibliográficas. Todo trabalho, de forma obrigatória, tem que ter essas referências bibliográficas, perdão. O que é opcional é a parte do anexo, como eu falei para vocês. De repente, vocês estão desenvolvendo um trabalho onde há necessidade de apresentar algum documento, né? Algum formulário, algum questionário, algum laudo técnico. Depende muito da situação. Então, isso é opcional, né? Se você tiver esse documento e esse documento for extremamente importante para que você comprove a eficácia do seu desenvolvimento do seu trabalho, aí sim você tem que apresentar. Caso não tenha essa parte de documentos, né, de formulários, de questionários, de laudo, isso é opcional, não há necessidade, tá bom? Então, olha só, assim como a parte textual, a parte pós-textual, ela também tem as páginas contadas e numeradas, lá no canto superior direito, através de números arábicos, tá? Então, olha só, fiz aqui, peguei, né, uma bibliografia qualquer aí, são só exemplos, tá bom? Então, olha só, a gente vai ter uma aulinha só para fazer as referências bibliográficas, e a gente vai treinar bastante sobre isso, tá? Mas é só para que vocês entendam quando vocês pegarem uma bibliografia. Então, olha só, a gente sempre tem que começar por ordem alfabética do nome do autor, tá bom? Então, a gente sempre começa pelo sobrenome do autor. O nome a gente acaba abreviando, tá? Então, esse daqui, ó, Medeiros, JB, tá? Então, os autores a gente sempre chama pelo nome, pelo sobrenome, tá? Então, isso daqui foi um trabalho, ó, um livro, ó, Redação Científica, a Prática de Fichamento, da 4ª edição, publicada aqui em São Paulo, da editora Atlas, de 1999. Olha só, vamos supor que eu fiz um trabalho e eu peguei esse artigo científico. Então, o nome do autor, o sobrenome é esse aqui, ó, Ostini, tá? FM é o nome, o primeiro nome dele, né? A gente acaba abreviando. Et al. Significa outros colaboradores. Então, tem outros autores aqui que ajudaram este Ostini a produzir esse artigo científico, mas ele é o principal, tá? Então, por isso que a gente coloca et al., ou seja, outros colaboradores. E o nome desse artigo científico foi o uso de drogas vasoativas em terapia intensiva, tá? Então, era um artigo de medicina que foi publicado na Revista do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Lá na cidade de Ribeirão Preto, volume 31, número 23, eu usei a página 400 a 411, tá? Então, essas foram as páginas que serviram de referência bibliográfica para o desenvolvimento do meu tal trabalho. E ela foi publicado entre julho e setembro de 1998, tá? Então, olha só, é assim que a gente faz uma bibliografia. Amanda, mas e se eu pegar de site? Hoje em dia, com a internet, a maioria das referências bibliográficas acaba vindo de site, né? Difícil até alguém relatar um livro. Mas olha só, então, eu também posso fazer uma bibliografia de site. Então, olha só, eu faço... aqui no caso não tem um autor, né? Então foi do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. O nome do artigo que eu li era esse daqui, ó, Reflexão Ética sobre a Dignidade Humana, que foi publicado lá em Lisboa, em 5 de janeiro de 1999. Disponível e aí eu vou copiar o link
tá? Do site que eu pesquisei. Lá em cima, né, nós temos a barra de endereços, então eu copio esse link e eu acessei em 26 de setembro de 2020. Nós vamos fazer uma aula sobre referência bibliográfica, tá bom? Aqui eu só tô mostrando para vocês como que deve ser feito, sempre em ordem alfabética de autor, tá? Não se preocupe que nós vamos fazer isso, é só para conhecimento. Formatação. Tá ok, Amanda, eu já entendi que o trabalho é dividido em 3 partes. A parte pré-textual, onde eu tenho a capa, a folha de rosto, o resumo em português, é opcional fazer em outra língua, que é o abstract, e o índice, o sumário, certo? Eu já entendi que a parte textual, que é a segunda parte, é o corpo do trabalho. Então, eu vou falar da introdução, do desenvolvimento e no final vou dar uma conclusão. E eu sei que eu vou ter que colocar lá na parte pós-textual a minha referência bibliográfica. Eu já entendi. Mas como que eu vou fazer essa digitação? De qualquer maneira? Claro que não. Se existem regras, né? Se foi a ABNT ditou essas regras para a formação do trabalho, é claro que ela iria colocar regras para formatação também. Então, olha só, nós sempre vamos utilizar papel de preferência sulfite, né? Tamanho A4, que é essa tradicional sulfite que a gente conhece, na cor branca. Trabalho não se escreve em folha rosa, azul, amarelinha, com marca d'água. Trabalho é em folha sulfite, tamanho A4, cor branca, tá bom? Fonte, eu vou lá digitar. Então, eu tenho 2 tipos de fontes, tá? Que podem ser aceitas. Essas fontes é a Times, que vocês têm lá no Word, né? Times New Roman, ou a Arial. Qualquer uma dessas linhas, dessas fontes, dessas letras são aceitas. Sempre tamanho 12 para o texto corrido, tá? O título a gente sempre acaba colocando num tamanho maior, tamanho 14 ou 16, né? Se for um título a gente pode colocar tamanho 16 e um subtítulo tamanho 14, mas a escrita tamanho 12. Sempre na cor preta, eu não mudo cor, né, do meu texto. E naquelas citações, às vezes eu vou citar uma frase, né, uma observação do autor que está me guiando. Então, quando eu faço uma citação de mais de 3 linhas, ou eu vou fazer alguma observação lá no rodapé, vou colocar uma legenda, vou falar qual que é a fonte daquela figura ou daquela tabela, aí o tamanho da fonte tem que ser 10, tá bom? O texto corrido, fonte 12, mas nesses casos aqui, quando eu vou citar o que o autor falou, ou uma legenda, eu tenho que mudar por uma fonte tamanho 10, tá? Quando que eu vou falar de alguma palavra ou alguma frase em outro idioma, eu tenho que colocar em itálico, tá? Vocês podem perceber que eu até mudei aqui, ó. Tá? Aqui tá normal, né? Sem ser em negrito, mas aqui está em itálico, a letra é mais tombadinha, né? Então, quando for idioma, palavras de outro idioma, de outra língua, eu tenho que escrever em itálico, menos latim. Latim a gente não muda, tá? Porque latim é considerado como se fosse a língua mãe, tudo começou através do latim. Então, ela não deve ser mudada a sua fonte de escrita, tá? As margens, então isso daí a gente sempre tem que mudar lá na formatação e nós vamos fazer uma aula disso também. Então, as margens da direita, esse lado daqui, e a inferior, eu faço de 2 centímetros. E a da esquerda e a superior, eu faço de 3 centímetros, tá bom? Isso a gente formata lá no Word. Assim como os parágrafos e o espaçamento. Entre as linhas, eu dou um espaço de 1,5 centímetro, 1,5 centímetro. E quando eu dou um parágrafo, eu uso 1,25. Eu não coloquei aqui, mas está no próximo slide para vocês, tá bom? Então, um parágrafo, 1,25 e o espaçamento entre as linhas, 1,5 centímetros, tá? Todo o texto ele tem que ser alinhado de forma justificada, isso a gente arruma no Word também,
E as referências bibliográficas devem ser separadas uma das outras com um espaçamento duplo. A gente vai fazer isso lá na bibliografia, tudo bem? Olha só, mostrando aqui para vocês, tá? Então, aqui dá um exemplo do quê? De uma capa, tá? Então, olha só, aqui eu só mostrei para vocês as margens superiores e à esquerda são 3 centímetros. A margem inferior e direita são 2 centímetros, tá bom? A introdução, olha só, isso, por que eu coloquei esses dois exemplos para vocês? Porque não importa, né, se eu estou falando da parte pré-textual ou textual, a margem é a mesma, tá bom? A superior e a esquerda, 3 centímetros. A margem direita e a margem inferior, 2 centímetros. Isso a gente arruma lá no Word também, tá bom? O recuo que eu tava falando para vocês, esse espaço aqui, ó, esse parágrafo, né? Lembra lá quando a professora ditava pra gente? Parágrafo, né? Na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. Esse parágrafo aqui, ó, esse espaçamento, ele tem que ter o intervalo aqui, ó, de 1,25 centímetros, tá bom? E a diferença aqui, ó, entre uma linha e outra, de 1,5 centímetros. Então, o espaçamento aqui entre as linhas, 1,5. O tamanho do parágrafo, 1,25, certo? Se lembrando sempre em letra Times ou Arial, fonte 12, tá? A parte escrita. Certo, gente? Era isso que eu queria passar para vocês hoje, o que era a ABNT e algumas normas. Eu sei que é muita informação, na hora a gente não lembra de nada, mas existe o site, como eu passei para vocês, que a gente pode estar sempre consultando, tá? Até porque essas regras, essas normas, elas mudam de tempos em tempos. Então, a gente sempre tem que estar consultando para ver se existe alguma outra mudança, tá? Para quem tem a curiosidade, é só procurar lá no Google, normas da ABNT, trabalhos acadêmicos 2020, e aí vai ser direcionado por uma série de sites que tem essas informações. Eu sempre aconselho vocês procurarem o próprio site da ABNT, tá bom? Quem tiver dúvida é só me perguntar. Pode me chamar no grupo, pode me chamar na plataforma, que a gente conversa sobre. Próximas aulas nós vamos fazer, então, esse espaçamento, eu vou mostrar para vocês aonde que eu faço essa formatação lá no Word. Então, nós vamos fazer passo a passo para que vocês aprendam essas normas. Lembrando que essas normas não são decoradas, como eu falo sempre para vocês. Nada nós temos que decorar, tudo deve ser consultado. Se eu tenho uma relação, se eu tenho uma classificação aonde eu possa consultar, eu consulto para que eu possa ter essas informações com exatidão. É claro que de tanto fazer, a gente acaba decorando, mas como eu falei para vocês, as normas podem mudar. Hoje, essas são as normas que regem. Pode ser que daqui 1 ano e meio, quando vocês se formarem e vocês entrarem numa graduação, pode ser que essas regras sejam diferentes, tá bom? Então, por isso que a gente sempre tem que estar nos atualizando, procurando a informação, tá bom? Até a próxima aula, gente. Obrigada. Tchau, tchau.